Bom, amanhã o Botafogo pega o Juventude fora de casa. O time foi eliminado da Libertadores, né? E agora vai ter que olhar para o Brasileirão com bastante carinho. Quando olha para a tabela do Brasileirão, o torcedor do Botafogo percebe a distância. Flamengo 14 pontos à frente, Palmeiras 10, Cruzeiro 9. Estamos na metade da competição. Será que ainda dá pro bicampeonato nacional? O coração gostaria, mas eu acho que não dá não. A diferença é grande. O bi da América já ficou pelo caminho, após a eliminação para a LDU. Muito difícil, né? Um golpe muito duro. A gente queria fazer de novo, né? Ninguém no clube fez 2 vezes, né? Então, era um sonho. O dono do Botafogo, John Textor, publicou um texto após a eliminação, em que disse: sentimos uma grande dor juntos, um novo tipo de dor, porque não fomos bons o suficiente e não cumprimos nossas expectativas. Mas eu acredito nesse treinador e nesses atletas. Seguiremos em frente e vamos vencer de novo. No futebol dizem que a vitória cura tudo. Só que, por outro lado, a derrota expõe todos os sintomas. O torcedor do Botafogo tem uma lista deles. Planejamento mal feito, não houve. Uma gestão de técnico, de jogadores, de sai, entra. Não conseguiu substituir as peças à altura. Perdeu o Luiz Henrique, trouxe o Arthur não está rendendo. Trouxe o Arthur Cabral também para substituir o Igor Jesus e ele também não está rendendo o suficiente. O próximo jogo já é amanhã, o Juventude em Caxias do Sul, parada sempre difícil por lá. Mas como pensar no brasileiro tendo outro mata-mata já na semana que vem? O Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil, primeira partida em São Januário. A Copa do Brasil é obrigação. O Botafogo tem que passar, vai passar pelo Vasco e vai brigar por esse título. Vai ser o nosso grande consolo. Aí a gente consegue apagar um pouco o que deu errado. Para que o ano que só termina daqui a pouco mais de 4 meses não se encerre antes da hora. É obrigação para todo mundo, mas só um ganha, né? Acabou o gás? O fogão tá ligado aí, não? Acabou o gás. Acabou o gás? Acabou? Já fez seu pedido? Acabou o gás. Acabou. Já fez seu pedido? Do quê? Não fez seu pedido ainda? Qual pedido? Faça seu pedido, a estrela tá caindo. Estrela cadente, é? É, a estrela tá caindo. Olha a carinha dele, ó, tadinho, ó. Amigo, o dia da caça chegou, cara. O dia da caça chegou, rapaz. Você está acabou chamando, o ano, né? Tá chamando ele de caça, é? Chamou de caça. Aí, acabou o ano, acabou o ano. Acabou o ano. Não, tem Copa do Brasil? Tem Copa do Brasil, tem time que não tá lá, hein? Ele não desiste. Entendi. Tem Copa do Quer dar Brasil. recadinho, a gente não quis estar lá, pô. Mas também, não deve ter ninguém em 3 competições. Isso aí não tem, né? Em 3 não tem Não mais. tem, não. Já acabou Não tem, isso aí. não tem Tinha nenhum, né? até ontem. É? Agora não mais. Em 3 não tem uma? Não tem Mas mais. não é time, em 3 ou tava em 2? Agora tá em 1? Não. Ainda segue. O campeonato tem 38 rodadas. Vocês têm chance ainda, né? Não tô falando que tem chance. Tô falando que tô jogando. Tem 38 Em rodadas. 3 ainda tem alguém? Não Sextou, tem mais, não. já pode ir embora. Ainda tem alguém em 3, não, né? Não, do Rio não. Não? Não, do Rio. Nenhum? É porque, assim, segunda divisão conta. Se a segunda divisão da América contar, aí tudo bem. Aí tem aquele que é o quarto colocado, aquele Segunda da divisão Aquele que mostra a prateleira? Não, aquilo ali, mas Eu ontem, não vale meia-noite, nada, tuitei na prateleira. Tem que lembrar semanalmente Pescaria, no Twitter né? sobre Pescaria. Pô, o que tem de peixe, amigo. Os caras, é hemorragia. Você acorda no dia seguinte, tem 5 mil sangramentos lá, cara. É O impressionante. pessoal cai mesmo. É os amigos Rapaz, do papo. Mas dito isso, sextou, pode ir embora, acabou o programa. Não, ainda não. Tem Vamos que começar. falar? Tá só começando, É mesmo? começando a resenha aqui. Não, por mim. E a resenha vai ser animada. Botafogo eliminado na Libertadores, sem sofrimento. Eliminado o Botafogo? Mas peraí. O Textor te prometeu que o ano só começava em outubro? Mas vai começar, ainda vai prometeu começar. começava em abril. O problema é que não começou em abril. Não começou ainda. A temporada começa em ainda não agosto. começou. A temporada começa em agosto. Copa do Disse- Brasil é quando? é. Primeiro jogo é agora em agosto. Ainda tem agora. Então é. começa em agosto. Começa em agosto. É porque agora a gente quer a Copa do Brasil. Minha gente, olha, Ancelotinho foi, é bom, Ancelotinho foi é bom. tranquilinho. Hã? Ancelotinho é bom? Calma. Ancelotinho? Ancelotinho. Tadinho, né? Tá começando, né? Tá começando. Mas é bem Calma. intencionado ele. Eu vi a entrevista dele depois do jogo, bem intencionado o garoto. De bem intencionado, o inferno tá cheio. O Filipinho também é bem intencionado, né? Mas tá com bons números, hein? Vamos falar disso, bons O números. estágio tá avançando. Proposta de renovação na mão e muita E coisa. aí, Bandeira, o que aconteceu, hein? O que aconteceu e o que não aconteceu. Porque o Botafogo no duelo jogou 14 segundos.
Foi o gol que fez com o Arthur aqui no jogo do Rio de Janeiro. E depois não jogou mais. Foi dominado amplamente pela LDU do Thiago Nunes no primeiro jogo. E ontem... Thiago Nunes, justo ele. Thiago Nunes, pois é. E ontem foi um amasso da LDU no Botafogo. Agora, falando... Antes de falar sério, você, torcedor botafoguense, pode ficar tranquilo, os rivais estavam secando. O grupo da Placar ontem era uma loucura. Eu só não comentava, falei, vou ver série, vou ver minha série. Era uma loucura, uma alegria. Eu nunca vi o grupo tão feliz, rapaz. Era mostra aqui, por favor, Gabrielzinho. O Paparazzo trouxe o biscoitinho, ó. Aqui, eles trouxeram um biscoito pra comemorar, amigo. Tá tendo festinha hoje aqui. Festinha pela eliminação. Biscoitinho então você, torcedor alvinegro, fique tranquilo, você incomoda. Biscoito, refrigerante. Aqui, refrigerante que não pode dizer o nome. Chega mais. A alegria da galera. Até me molhei aqui. O grupo da Placar parecia... Eu não. Carnaval, mas tudo bem. Eu, tranquilamente, fui ver minha série, fiquei quieto na minha. Só gravei vídeo hoje, inclusive, pro canal. Mas tudo bem, tava um pouco irritado. Tu se esconde assim, é? Não me escondo, não. Eu só deixo a raiva passar, senão eu cometo ali algumas... Olha, teve uma vez que eu não gravei, que eu não fiz pós-jogo. Quando? Porque eu acho que o megafone do Ilan ia ser pouco. Porque eu tava tão revoltado com tudo, eu ia falar de uma série de coisas que eu realmente achei. Eu ia falar besteira do Andréas Pereira, eu ia falar besteira de um monte de gente, eu acho que eu ia ser tão processado nessa... que você deixou produzir. Que eu falei, eu vou fazer mais calmo no dia seguinte. É isso. Eu uso essa estratégia. Aí, Botafogo só começou a jogar aos 30 do segundo tempo. Foi isso que eu vi, né? Foi esse jogo que eu vi. Que aconteceu de fato. O Botafogo entrou com 3 volantes ontem. Mais uma vez um jogo decisivo. O Ancelotti explicou que era por conta da altitude, bola muito rápida, o time dele chuta bastante e de fato chuta bastante fora da área. Só que depois do duelo aqui do Rio de Janeiro, falava-se um time mais físico do Botafogo, um time para ganhar mais duelos em campo. E que teria que tirar um dos 3 ali, o Arthur, o Savarino ou o Montoro, um time baixo, do meio para frente, precisaria tirar um deles. Eu dizia lá no canal e aqui na Placar também, que não deveria tirar então o Montoro, e o motivo era simples. Além de ter muita técnica, o Montoro aqui no Rio de Janeiro teve 10 duelos e venceu 8, além de ter feito 4 desarmes. Juntos, Savarino e Arthur fizeram 9 duelos, duelaram 9 vezes, ganharam 4 ou 5 e não desarmaram. Então, sozinho, o Montoro foi melhor nos embates físicos, mesmo não sendo um super-herói fisicamente falando, que os 2 companheiros de linha ofensiva. Então, o Montoro, que não deveria ter sido barrado, foi barrado. Botafogo entrou com 3 volantes ali, Alan, Marlon e o Danilo, e não conseguiu segurar. E pelo lado esquerdo da nossa defesa, da defesa do Botafogo, lado direito de ataque da LDU, saiu o primeiro gol muito cedo. Está jogando com 3 volantes, na altitude. O confronto está empatado, a estratégia foi por água abaixo. Só que, como bem disse o Marçal, e eu vou até usar o exemplo dele daqui a pouco, para primeiro falar do campo e depois, claro, do extracampo, que atrapalha muito o Botafogo nesta temporada. O Marçal disse depois na coletiva, o time não conseguia trocar 3, 4 passes. O Botafogo foi amassado, encurralado pela LDU. E o Botafogo não conseguia jogar. A grande chance no primeiro tempo foi perdida pelo Marlon Freitas, depois de um lançamento maravilhoso do Vitinho. Se vocês olharem, o goleiro sai, o Marlon tenta uma cavada. Se ele não sabe dar a cavadinha, podia tirar pelo lado, que tinha espaço para isso, tinha total tranquilidade para finalizar, mas foi uma chance do Botafogo. A LDU era bem melhor, como foi no segundo tempo. Tem um escanteio do pênalti, e aí eu vi muita gente... Eu gostei até da narração do Razan falando bastante, enfatizando que era tiro de meta e não era escanteio, só que tem um detalhe. Uma coisa é quando o árbitro marca um pênalti, e não é pênalti, você fica indefeso, não consegue fazer nada, o time toma o gol, ou quando anula um gol. Agora, um equívoco ali, o escanteio, não tem o VAR, e a gente está vendo em câmera lenta, mas a bola resvalou no adversário, acabou. O cara se equivocou, marcou escanteio, o que você faz? Vai para outro lance, cara. Vai para a área marcar. E acabou. O Botafogo não foi prejudicado pela arbitragem ontem. Houve um equívoco, a marcação de escanteio, que acontece, uma falha humana, e depois do escanteio marcado, meu amigo, vai para a área e marca. E o Botafogo não marcou, deixou a finalização, e o Marlon sabe-se lá por quê, abriu o braço e cometeu o pênalti. 2-0 justo também para o time da casa. Como você disse, lá, a partir dos 30, o Botafogo começou a jogar. A partir da entrada do Jefinho, que é um jogador muito talentoso, se tiver a cabeça no lugar, ele contribui com qualquer time de Série A do Campeonato Brasileiro, porque é um talento nato. Eu já vi o Jefinho até em cobertura de treino, fazendo coisas assim, mirabolantes em treinamento mesmo no Botafogo. Tem que ter foco, que é o segundo jogo seguido que ele entra em condições adversas, já estava perdendo para o Palmeiras, entrou bem, e ontem entrou bem de novo, e conseguiu até a expulsão lá pelo lado esquerdo de um dos zagueiros do time equatoriano.
E aí o Botafogo tinha muito mais volume, só que não tinha ideia. Então só teve o lance do Vitinho, com o lançamento do Barbosa, e acabou. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo, podia ter dado 10, que o Botafogo não ia fazer o gol. E foi eliminado assim. Um jogador a mais, né? Muita justiça. Ainda jogou os 15 minutos finais ali com um jogador a mais. Né? Sem ideia, sem inventividade. O Botafogo teve muitos problemas ontem. Então foi eliminado com justiça. Não tenho o que falar da LDU, que foi muito melhor no confronto nos 2 jogos. Quando você pensa em LDU, pensa, opa, lá na altitude é complicado. Então tem que tentar tirar eles da retranca aqui para fazer os gols e conseguir lá. O Botafogo aqui fez 1-0, mas foi mal depois. A LDU foi bem aqui. E lá fez valer o mando e a altitude venceu com justiça. Eu assisti o jogo, fiquei com a sensação, primeiro, que não passou o melhor time. Peraí, não é o melhor time no confronto. No confronto, passou quem tinha que passar. Passou quem foi melhor no confronto. Isso. Mas eu fiquei com aquela sensação, que deve ter ficado com esse gosto de cabo de guarda-chuva na boca do torcedor do Botafogo, no fim do jogo, é o seguinte, porra, o Botafogo é melhor que a LDU, né? Então, poderia ter passado. E perdeu a classificação, é aquele que ele sentiu lá no fim do jogo ontem. Não, você tá falando que você já sentiu o gosto do cabo. Aquele negócio de... aquele que você sentiu lá quando perdeu pro Palmeiras, sabe? Aquele lá do Andrés Pereira, lembra esse gosto aí? Foi esse gosto aí. Não, mas quem é que já começou esse negócio de cabo? Você. O problema lá foi o vento. Ele tá doido por um lá ele, né? Ele quer um lá ele. Você deu a idade, deixa aí. Mas, meu amigo, o Botafogo tem mais time, né? Claro. Agora, perdeu a classificação, como a gente já saberia, no Rio, né? Porque lá é difícil mesmo. Eu não acho nem o resultado atípico lá. O que foi atípico foi o quanto o Botafogo não jogou. Aqui 3, foi o quanto não jogou. Seria normal lá. Porque 3, 4 não, mas 1 ou 2 é normal. Agora o Botafogo fez gol com 14 segundos aqui. Era um jogo pra ganhar com normalidade. É altitude, cara, é altitude. Mas ganharia aqui por 3-0, papo. Eu falei isso. Eu falei entendeu? 3-0 no primeiro tempo. Você abre com 14 segundos 1-0. É uma das piores LDUs de todos os tempos. Você tem 90 minutos. É sempre assim. Amigo, você tinha 90 minutos aqui pra fazer mais 2, fazer 3-0 e resolveu o confronto. Resolveu o confronto. Cadê Garone e Raíza? Bota na tela aí pra gente. Quero saber o que eles viram desse jogo, dessa eliminação do Botafogo. A Raíza tá toda feliz também. Ela tá sorridente. Ela tá escondendo ali o sorriso. De risadas já fez seu pedido, Raíza? Meu amigo. Hoje o New Jersey pode vir aqui que vai ter muito sorriso da Raíza, tá, gente? É verdade. Olha, o grupo tava animado ontem. Raíza já fez o pedido, Raíza? Não. Eu vi que você comprou o biscoito, né? Muito bom esse biscoito. Vou comer um biscoito. Parabéns. Me dá mais um. Calma aí pra você. Sexta-feira. Biscoito com bandeira também. Obrigado. Biscoitinho com bandeira. Tá tendo biscoitinho hoje aqui, ó. O Bandeira tá meio mastro hoje. Fala aí, Raíza. Fala aí do Botafogo. Oi, Ilan. Primeiro aí, boa noite pra todo mundo. Bandeira. Pra quem? Você também tá sorrindo à toa. Você tá falando de mim, mas olha o sorrisão do Garone aí. Garone. Sexta-feira, Raíza. Sexta-feira. Entendi. Ele já sabe que é o próximo time limitado que vai despachar o Botafogo, né? né? Oi, Ilan, eu vi um Botafogo muito mal. Eu acho que a estratégia do David Ancelotti de povoar ali o meio-campo não deu certo, porque os jogadores do meio-campo começaram o jogo errando muito. Toda hora errando passe, toda hora entregando a bola no pé da LDU. E a gente sabe, falamos aqui ao longo da semana, que a LDU é uma equipe que sabe jogar muito bem no seu campo, com altitude, principalmente na questão da velocidade da bola. Eles aproveitam para fazer muitos cruzamentos na área, para finalizar bastante de fora da área. E foi o que a LDU fazia quando recuperava essa bola. E os 3 jogadores ali no meio campo, o Alan, o Danilo e o Marlon Freitas, estavam muito mal. Então o Botafogo não conseguiu ganhar no meio campo, estava sempre correndo atrás da LDU e sofreu muito. A LDU era a favorita, na minha opinião, deu a lógica. A gente falava, depois desse 1-0 no Hilton Santos, o confronto ficou muito aberto. E lá no alto, a LDU é favorita. É uma equipe que, apesar de tudo, sabemos que não é aquela LDU que a gente viu em melhores versões da LDU. Para mim, essa é uma das piores versões da LDU. O Thiago Nunes deu uma melhorada na equipe em termos de organização, mas ainda assim não é uma grande LDU, tá? E o Botafogo, nos 2 confrontos, não conseguiu jogar. Talvez no Newton Santos tenha entrado achando que fosse um adversário mais fácil, não sei. Fez o gol logo no início, e aí seria uma confirmação de que o confronto ali seria mais fácil, o que acabou não acontecendo, não conseguiu fazer mais gols e acabou sofrendo essa eliminação. Agora,
eu acho que é importante destacar aqui, não dá para separar do campo, o que vem acontecendo com o Botafogo no extracampo. Sem dúvida nenhuma, isso impacta. Já impactou em todo o planejamento do Botafogo na temporada. O David Ancelotti é mais uma aposta como foi o Renato Paiva. A contratação do Renato Paiva nos pareceu naquele momento uma contratação de quem não tinha opção, de quem saiu levando não de vários treinadores e acabou chegando num treinador que disse sim, e aí foi ele. Tá? A chegada do David Ancelotti, um treinador que não era treinador até então, um italiano, né, de fora, ele ainda precisaria de adaptação, conhecer o futebol brasileiro. Ele mesmo disse que não teve tempo de estudar direito a LDU, não conhecia, claro, a altitude, e acaba encarando um jogo na altitude de mata-mata, tudo isso conta. Então, assim, acho que o planejamento do Botafogo até aqui é um planejamento ruim, leva o Botafogo tá longe da briga ainda pelo Campeonato Brasileiro, pode voltar à briga? Pode, mas hoje está longe. Eliminado nas oitavas da Copa Libertadores e com um desafio aí diante do Vasco que, na minha opinião, diminui esse favoritismo do Botafogo, se é que o Botafogo tinha favoritismo. De novo, o que acontece no extracampo do Botafogo não pode ser deixado de lado, porque sem dúvida nenhuma impacta também dentro do campo. Garoni, e aí? Boa noite primeiro, boa noite para todo mundo. Boa noite, nada, cara. Solidariedade ao Bandeira. Obrigado. Mastro. Boa noite, amigo. A meio mastro nessa sexta-feira. Cara, assim, me decepcionou muito assim, o Botafogo. Eu achava que a LDU era a favorita, mas o Botafogo jogou muito menos do que eu esperava. Mas muito menos mesmo, assim. Acho que o Botafogo, desde o início, estava muito na cara que não ia dar certo. A gente estava ao vivo ainda, quando saiu o primeiro gol, né, da LDU. A gente estava aqui no programa. E depois eu comecei a assistir a partida aí. Depois disso, eu não vi o Botafogo construir praticamente nada, assim. Uma chance esporádica ali. Mas o volume todo da LDU, o Alan muito mal no jogo. Acho que o Ancelotti demorou muito para mexer no time. O que o Alan perdeu de bola na saída de jogo, só no primeiro tempo ali, foi algo absurdo, assim, estava muito mal. Então a LDU conseguiu encaixotar realmente o Botafogo no campo defensivo e foi amassando. E concordo muito com o Bandeira, é exatamente isso. O pessoal enfatizou muito essa questão do escanteio, não ter sido escanteio, mas, cara, é outro lance. Não é uma batida direta, não justifica o Botafogo tomar o gol da maneira que foi. E a partida ruim, principalmente do Botafogo, né? Talvez pode ser que não tivesse saído o gol daquela maneira, mas a partida ruim do Botafogo, assim, acho que liga um alerta. E não só por essa, né? Eu também concordo com o que vocês falaram. Para mim, a eliminação do Botafogo, ela aconteceu no Rio de Janeiro. O Botafogo não poderia ter aberto uma vantagem só de 1-0, e não foi nem aquele 1-0 que amassou e o goleiro saiu como destaque, bola na trave, sabe, aquela pressão e uma casualidade venceu só por 1-0. Não, foi 1-0 moroso ali também, foi 1-0 que parecia ser uma competição qualquer de pontos corridos e não um duelo de mata-mata que teria uma volta na altitude. Então, assim, me decepcionou muito o Botafogo. É um Botafogo ainda muito modificado, você tem muito desfalque na defesa, por exemplo, muita mudança ainda no setor ofensivo, você tem qualidade, mas eu não vejo ainda com uma cara de time como o Botafogo tinha até bem pouco tempo, por exemplo, né? Como tinha o Botafogo no ano passado. Então, assim, eu acho que ainda tem muita qualidade. Você tem o Montoro, que concordo com o Bandeira, não entendo porque começou no banco de reservas. Acho que um talento, um jogador com a qualidade que ele tem não pode ser banco em momento algum, ainda mais num jogo decisivo como esse. Não sei o que o Ancelotti viu nos treinos para tomar essa decisão, mas dentro de campo a gente não viu o efeito dela, pelo menos não de maneira positiva. Então, assim, acho que decepcionou muito o Botafogo e eu acho que ainda não é um time com uma cara muito bem definida, assim, de time, de bloco, né, de jogo coletivo realmente. Não quer dizer que não faça bons jogos, mas ainda é muito inconsistente, é muito inconstante. Acho que isso liga um alerta para o Botafogo para o restante da temporada, que agora sobe o Brasileiro, que não está tão bem assim, mas independente de título, o Botafogo tem que buscar uma colocação a melhor possível para pegar uma Libertadores para o ano que vem. Então, assim, não é porque não dá, o título está distante que o Brasileiro não serve para nada. Serve para um monte de coisa, serve para premiação, serve para ir para Libertadores, então tem o objetivo ali, independente de qual seja, ficar o mais alto possível na classificação. É fundamental. E aí você tem uma Copa do Brasil com uma chance maior de título, que eu acho que o Botafogo continua sendo o favorito no duelo com o Vasco, não tem por que não ser, mas talvez perde um pouquinho num possível favoritismo para título, para conquista, né?
exatamente por essa inconstância que o time ainda demonstra. Fica com mais responsabilidade para a Copa do Brasil, né, Bandeira? Mais Porque responsabilidade. pro brasileiro tá bem difícil do Botafogo ser campeão, não acho que tá fora ainda, mas tá bem difícil, tá bem distante. Mas na Copa do Brasil, eu diria que, se não é o favorito, é um dos dois favoritos principais, né, junto com o Cruzeiro. Provavelmente foi até o que a gente chegou de conclusão aqui, fazendo essa projeção outro dia. E o David Ancelotti, ontem, após o jogo, já falou que a prioridade agora é a Copa do Brasil. Botafogo precisa Título lutar inédito, para eu vi ser ele campeão. falando, eu vi a entrevista. E o brasileiro ficar no G4, para classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. A ideia é estar sempre disputando a Libertadores. É o atual campeão, agora saiu nas oitavas. E em condições normais, um clube que quer sempre estar disputando, e se bem planejado, claro, precisa estar lá em cima sempre no brasileiro, entre os 4 primeiros, e entrando em mata-mata de Libertadores, passando pelo menos as quartas ou as semifinais de Copa do Brasil, sempre batendo ali, que aí vai sobrar um título num ano, no outro, aí depois vai cair na mão de outro time que está sempre disputando. Isso é importante, essa sequência, essa constância. Claro que é muito ruim sair da Libertadores ainda nas oitavas, mas tem objetivo na temporada e o foco precisa estar inicialmente na Copa do Brasil, mas o brasileiro não pode ficar de lado. Domingo, jogo importantíssimo contra o Juventude, sempre muito difícil, lá em Caxias. E indo para o extracampo também, como a Raíza falou, e eu concordo, o problema maior do Botafogo não é só o planejamento do Botafogo, o grande problema é que hoje o Botafogo está envolvido numa situação muito sensível, muito delicada, dentro do grupo de clubes do John Textor. E o Botafogo está sendo pensado pelo Grupo Ares, pela Eagle, pelo próprio John Textor. O Botafogo está no meio de uma disputa. Tem um lado muito ruim nisso, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Tem um lado bom, o clube está valorizado e já tem gente querendo comprar o Botafogo novamente. Só que a temporada está rolando. E é claro que isso impacta e vem impactando desde o início do ano. Eu até vejo muita gente falando e brincando, o ano começa em abril, o ano começa em junho, julho, agosto. Independentemente disso, eu vou até traçar um paralelo aqui com o próprio Flamengo. O Flamengo, quando começou o ano ganhando o Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, eu dizia até aqui mesmo, o Flamengo, se não contratar, se não fizer janela importante, vai sofrer do meio para o final do ano. E o Flamengo, antes da chegada do Jorginho e do Saúl, por exemplo, bateu num pé do Rossi para ser eliminado da Libertadores na fase de grupos. Não saiu, contratou muito bem, está aí agora jogando oitavas de final com a dupla de volantes, que é melhor que a anterior para mim, que era Pulgar e Gerson, agora com o Jorginho, com o Saúl, que estava sendo pensado outro dia pelo Felipe Luiz como um extremo pela direita, ou um meia-direita, e com Samuel Lino agora jogando também aberto pelo outro lado. Quer dizer, o Flamengo se reforçou bem a partir do meio da temporada. Abriu muitas opções. Exatamente. Aqui, é impressionante. Se não faz isso, não adianta ter começado em janeiro. Então, se o Botafogo tivesse pelo menos começado em abril, mas tivesse o elenco equilibrado, estaria disputando também. Só que ontem o Botafogo entrou em oitavas de final da Libertadores com o terceiro lateral pela esquerda, que é muito bom jogador, atuando como um zagueiro pela direita, que é o Marçal, no caso, jogando com Barbosa, porque o Pantaleão chegou e se machucou, o Bastos já estava machucado. Então o Botafogo até tem um elenco bom, mas tem um elenco desequilibrado. Você não pode entrar em oitavas de final da Libertadores na altitude com o terceiro lateral esquerdo sendo titular na zaga pela direita. Fabiano, mas ele jogou bem, marcou bem, beleza. Mas é a construção do jogo que começa com o zagueiro, começa com o zagueiro pensado para o modelo, pensado pelo Textor também, de Botafogo Way. Então, muita coisa gera um desequilíbrio no time e aí vem de fora para dentro. Só que, pior que o planejamento do Botafogo para a temporada, que teve muito dinheiro investido, tem muito jogador caro no elenco, é o imbróglio no qual o Botafogo está inserido hoje, que é a da Eagle, do John Textor. Isso aí precisa ser resolvido logo, porque o clube está valorizado, o time ainda é bom, tem objetivo na temporada, mas o Botafogo precisa sair desse imbróglio. Mas olha só, tem uma coisa que o Botafogo continua sendo. Lá vem. Eles gostam. Meu bairro vizinho, cara, não me deixa quieto. Pro Textor agora, ó. Acaba, pelo amor de Deus! Next Stop, Botafogo, hein? Tem até pro Textor, hein? Não vai esquecer a música. O bom é que tem até pro Textor, Next Stop, Botafogo. Aí Cara, eu vou falar uma coisa. Eu tinha que pegar os prints, botar na tela o grupo, a festa. Não, eu não. Eu não tinha nem internet ontem. Eu não, porque eu não tô podendo falar nada do Botafogo, né? Mas falei mesmo assim. Agiu pra caramba.
podendo por quê? Eu me surpreendi. São 8 derrotas seguidas. Meu filho, 8 derrotas seguidas. Me deu um presente no Dia dos Pais, vilã, pô. Meu time foi campeão em cima do Botafogo esse ano, eu tô tranquilo. É verdade. Ô, Ilana, rapidinho, posso só completar aqui? Só uma última coisa. Em relação a essa questão do brasileiro ter um peso, ele tem um peso, a gente falava aqui sobre disputar sempre a Libertadores, isso tem um peso de mercado também, né? Porque quando você vai ao mercado contratar jogadores, a Libertadores não deixa de ser uma forma de você conseguir ali trazer o jogador. A gente está disputando Libertadores, a gente está mais próximo do topo, então isso tem um peso, né? Às vezes na decisão de um jogador para qual clube que ele vai. Se ele vai ter a chance de jogar uma Libertadores, ainda mais o Botafogo que se movimenta muito na América do Sul, né? De maneira geral, o próprio Montoro é um bom exemplo disso, então isso tem um peso muito grande. Eu já vi, agora usando o exemplo de quem eu acompanho mais de perto, que é o Vasco viveu uma crise no início do século, muito depois de uma eliminação de Libertadores. Que o Vasco tinha um investimento muito alto em 2001, o Vasco cai pro Boca ali naquele projeto que o Vasco tinha ali, fim dos anos 90, início dos anos 2000, de ser campeão da Libertadores, como foi em 98, mas de buscar o Mundial. Esse projeto acaba quando o Vasco cai pro Boca, e aí todos os problemas financeiros do clube ficaram agravados ali, que era aquele início de Lei Pelé, então tinha uma mudança ali na legislação, que o jogador poderia pedir para sair com o salário atrasado, na época todo mundo atrasava salário 3, 4 meses, e aí aquele time do Vasco que tinha Romário, Euler, Juninho Paulista, começou a se desfazer ali naquele momento. Então, é claro que é um outro momento, são 20 anos depois, até uma estrutura diferente em relação a modelo de gestão, mas esse peso que tem de você se manter numa Libertadores, ele é muito grande. E quando você faz o investimento do Botafogo, era para lutar mais uma vez pelo título da Libertadores, naturalmente, e seguir sempre crescendo nesse sentido. Quando você cai muito cedo e você gera uma dúvida se vai ou não para a Libertadores do ano seguinte, isso pode ter um impacto até na questão financeira de investimento do clube, né? Claro que pode ter mudança e tudo mais, mas não disputar uma Libertadores para o Botafogo seria muito ruim para 2026. Ô, Garoni, eu queria que até, não é, pra ficar defendendo Bandeira e tudo mais, ele não precisa, ele é muito grande até pra gente, já tem a idade até, né? Não é muito papai, não tem idade pra ser meu filho, mas eu vou defender aqui, acho que é uma sacanagem. Com todo respeito aí ao New Jersey Overview, obrigado, irmão, tranquilo, você tá sempre com a gente aí, mas olha, o papo é sobre Botafogo, mas o Bandeira tinha que incluir o Flamengo, é muita dor de cotovelo. Eu também não, cara, sabe por que não? Foi no exemplo bom. Porque ele usou um exemplo que ele comentou aqui no início do ano, ou não lembro quando ele entrou aqui, não. Mas como convidado mesmo, já falava. Como convidado, então, exatamente. E era uma situação totalmente importante ser citada, ele está comparando. E como eu, várias vezes, no assunto do Flamengo, eu incluo o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, então acho que a gente também não pode ser radical esse ponto. Mas tá tranquilo, tá, ô New Jersey? Não, parceiro, mas é isso mesmo, o exemplo é bom, porque o Flamengo, se não fizesse o que fez no meio do ano, teria problemas. Contratou. E agora tá voando. Agora a despedida do campeão Botafogo, perdeu por 2-0 em Quito para LDU. E usaram até aquela frase do Renato Paiva, como que é? O cemitério, o mundo do futebol está cheio de favoritos, é isso? O cemitério do futebol está repleto de favoritos. Vamos lá, o Rodrigo Jufo traz os detalhes. Amplamente dominado, o Botafogo perde por 2-0 para a LDU e está eliminado da Conmebol Libertadores. Pensando na vantagem por 1-0 conquistada no Rio de Janeiro, o técnico David Ancelotti fez algumas alterações no time titular e entrou com 3 volantes no meio de campo, Alan, Marlon Freitas e Danilo. A ideia era segurar o jogo, principalmente nos primeiros minutos, onde a LDU partiria para cima e ainda contaria com a altitude de mais de 2.800 metros. O que não estava no roteiro do Botafogo era o gol logo aos 7 minutos de Villamil, tirando essa vantagem de 1-0 conquistada no jogo de ida e tendo que fazer o Botafogo sair para o jogo. A equipe carioca não conseguiu se encontrar em campo e foi totalmente dominada no primeiro tempo pelo time equatoriano. Foi para o intervalo perdendo por 1 gol, mas não conseguiu criar grandes chances, o que preocupava o técnico David Ancelotti. Na volta do intervalo, a mesma equipe e a tentativa de não sofrer o mesmo roteiro dos 10 primeiros minutos. Mas ali, aos 15 minutos, Marlon Freitas acabou botando a mão na bola e foi pênalti para a LDU, que ao Zugarray fez o segundo gol e garantiu a classificação da equipe equatoriana. Com 2 gols de desvantagem, David Ancelotti abriu mão dos 3 volantes, botou Arthur Cabral e Montoro, que estavam no banco de reservas, mas o Botafogo ainda assim não conseguiu ir para cima, não conseguiu criar grandes chances. O time carioca só foi encontrar espaços depois da expulsão
domina depois de uma entrada no Jefinho. O time da LDU ficou com um jogador a menos ali no final do jogo. O Botafogo criou algumas oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Cara, de fato esse gol acabou fazendo com que a gente saísse um pouco mais pro jogo, mesmo assim com dificuldade no primeiro tempo. O gol no início, obviamente, não era o que a gente esperava, a gente estava tivemos uma outra estratégia pro jogo, mas tivemos que levantar a cabeça. Tivemos ainda uma oportunidade, claro, no primeiro tempo, podíamos ter marcado, mas é isso, aqui é muito difícil jogar. Parabéns pra LDU que fez um bom jogo. Peso muito grande pra gente, é um campeonato que nós queríamos demais. Mas é isso, futebol é isso, é tirar de aprendizado tudo de errado que a gente fez nesses 2 jogos para que minimize os erros e que a gente possa evoluir e continuar brigando pelos títulos que ainda podemos conquistar. Agora é hora de assumir a responsabilidade, né? E da minha trajetória aqui no Botafogo, sempre assumir a responsabilidade. Assumo a responsabilidade também pela não classificação, mas é hora de seguir. Né? E a gente sonha, a gente quer muito, né, conquistar uma taça esse ano, né, para fazer com que o clube todo ano conquiste algo. Né? Foi esse ano passado, conquistamos 2 taças. Esse ano também a gente quer muito, né? A gente sabe da dificuldade, né? Mas a gente precisa lutar, precisa se unir, né? O clube, nós jogadores, comissão todos, né? Continuar trabalhando, né? Para a gente, né, lá no final, a gente conquistar um objetivo. Jogamos um jogo para ter uma linha de defesa fechada, porque eles procuram muito abrir a linha da defesa. Então, a gente procurou manter a Barbosa e Marçal dentro da área. Para fazer isso, temos que ter os pontas que trabalham mais. E se os pontas trabalham mais, tem que ter três jogadores no meio. Por isso jogamos 4-3-3 hoje, com 3 jogadores também de experiência, como Danilo, Marlon e Alan. E acho que o primeiro gol foi um erro que não tinha que acontecer, mas aconteceu. E depois o jogo foi mais difícil, mas com 1-0 o jogo fica aberto. Então mantivemos o mesmo plano, até que íamos a cambiar o plano, mas aconteceu o pênalti. Agora eliminado, a equipe carioca retorna ao Rio de Janeiro e já pensa no restante da temporada. Campeonato Brasileiro é o 5º colocado e está vivo na Copa do Brasil. Um título inédito para o Botafogo. Obrigado, Jufô. É isso. Na Copa do Brasil vai enfrentar o Vasco, né? Então, olha só, faltou atitude na altitude. A LDU com um pouco mais de posse de bola, 52%, 48% do Botafogo, mas finalizou muito mais, 5 vezes mais, 20-4. No alvo, 4-1, grandes chances, 3-1, ações na área rival, 27 da LDU contra apenas 2 do Botafogo. É curioso que o John Textor no Mundial acabou definindo a saída do Renato Paiva porque usou esse esquema com 3 volantes, né? E aí o David Ancelotti faz isso nesse jogo e acaba eliminado. No final, os últimos 10 minutos, o Botafogo conseguiu atacar. E eu me pergunto, por que não teve essa postura antes? O Clodovina foi expulso naquela reta final, inclusive, né? Jogador da LDU. Mas o Jefinho, por exemplo, entrou muito bem, o Montoro, jogadores que poderiam ter entrado no intervalo, por exemplo. O próprio Arthur Cabral, né? O Botafogo começou o jogo sem peso na área. A opção do David Ancelotti foi colocar o Savarino praticamente ali como falso 9, né? O Arthur sendo o segundo atacante. Era um time mais leve para talvez suportar os efeitos da altitude. Mas eu acho que o Botafogo acabou entrando num jogo e a gente viu, né? A gente viu os números muito melhor, a LDU em quase todos eles. Entrou num jogo de intensidade que não deveria ter entrado. Que era para tentar ser um pouco mais possessivo com a bola, ter mais a posse da bola, segurar mais a bola, porque é um tipo de jogo que você não pode acelerar tanto. E a LDU entrou nesse jogo, a gente já conhece muito bem essa equipe. O Azugaray, que fez um dos gols, é um cara que está aí há um tempão, né? Inclusive estava na campanha do título da Copa Sul-Americana em 2023, né? Quando venceu o Fortaleza na final. É um time que gosta dessa intensidade e o Botafogo caiu nessa intensidade. Você falou no segundo tempo que o time melhorou, foi justamente quando conseguiu ter mais peso na área, obviamente. A entrada do Montoro também trouxe um pouco de controle. E aí o time conseguiu melhorar um pouco, mas não o suficiente para poder pelo menos fazer um gol e voltar para o jogo, tentar ali uma classificação, ou nos pênaltis ou uma classificação no tempo normal, né, com um empate fora de casa. É um Botafogo que eu acho que decepcionou na Libertadores, porque
terminou em segundo lugar do seu grupo, por isso decidiu fora de casa, teve que decidir em Quito. Mas nesse confronto de 180 minutos também um pouco abaixo do que poderia ter rendido. É claro que perdeu jogadores importantes, a gente já falou isso várias vezes, mudança de treinador no meio do caminho. Entre a primeira fase e as oitavas, um técnico diferente, né? 2 técnicos diferentes, melhor dizendo, porque sai o Renato Paiva e entra o David Ancelotti. Então foi um Botafogo que se perdeu um pouco nesse caminho e que agora tem como objetivo, claro, olhando que tem ainda a Copa do Brasil, porque é um Botafogo que tem esse mata-mata que pode chegar a uma decisão, quem sabe conquistar o título, e tem o Campeonato Brasileiro, aí sim, né, precisa dar uma arrancada boa. Mas fica essa decepção do atual campeão cair nas oitavas. Para um adversário que, por mais que seja um adversário forte, tradicional no futebol sul-americano, não é o time de primeira prateleira do futebol da América do Sul, e cair nas oitavas de final, sendo o segundo colocado do seu grupo, mostra que o Botafogo perdeu força ao longo dessa competição. Vamos ver, agora vai tentar voltar, porque o objetivo é esse, né, Edu? É continuar disputando a Libertadores todo ano. Sim. E agora tem a Copa do Brasil, que só com o título volta a Libertadores, ou tentar ficar pelo menos entre os 6 primeiros colocados. Mas é um time que defende o título brasileiro e precisa também correr um pouco mais no campeonato para, quem sabe, né, voltar à disputa das primeiras posições. É um Botafogo que parece estar sempre remontando, né? Sempre com novos jogadores, gente saindo, gente chegando. E aí esses são os números, então, do David Ancelotti. 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 56%, 11 gols feitos e 6 sofridos, incluem aí os 2 da LDU, que vai enfrentar o Botafogo São Paulo nas quartas de final. A LDU não fez um grande jogo, né? Não foi uma atuação, assim, por isso que eu digo que o Botafogo poderia ter encarado melhor esse desafio, mesmo sabendo que é em Quito, que tem o peso da altitude e os jogadores aproveitam muito para chutar de fora da área, né? Mas imagino que o Botafogo poderia ter encarado de outra forma. E o ano do Botafogo foi com muitas mudanças, né? Então, aquela história do John Textor falar que o Campeonato Carioca era pré-temporada. Aí teve a Recopa Sul-Americana também. Também não valia muito. Considerando, né? Isso tudo tem um impacto agora na Libertadores. A Copa Intercontinental, né? Acho que até no Mundial teve aquele jogo contra o PSG, conseguiu uma classificação para as oitavas, caiu para o Palmeiras também, nas oitavas de final, né? Mas é um Botafogo que, realmente, essa mudança de rota após a saída do Arthur Jorge e essas perdas de jogadores importantes, né? Principalmente o Luiz Henrique, o rei da América na temporada passada, um cara importantíssimo ali no ataque. Aí perde também o Igor Jesus, que era o cara de referência. No meio-campo, o Gregory, né? Acaba saindo com um cara importantíssimo também nessa retomada. O Jair também. O Jair e, principalmente, né? O Almada, que era o cara que conseguia fazer o time também funcionar ali do meio para frente, saindo do meio para a esquerda. Então, são perdas importantes, a gente tem que colocar isso no pacote, mas também tem toda essa história de mudanças de comando e talvez impaciência até em determinados momentos do John Textor, que agora ele não tem desculpa, né? Não pode chamar a Copa do Brasil de um campeonato de segunda linha e o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato principal, né, do nosso calendário. O Botafogo conquistou ano passado com muita autoridade, essa autoridade que a gente não tem visto na temporada 2025. E a situação do David Ancelotti, parece para você que está tudo bem? É muito começo de trabalho, né? Eu sinceramente não sei, porque o Renato Paiva era também um cara de confiança no dia da eliminação. Até se falou nos bastidores, né? Que o Textor esteve no hotel, disse estamos juntos, e no dia seguinte ele foi demitido, né? Então não dá para confiar. É claro que é um trabalho novo, é claro que tem um cara que está conhecendo, né, o futebol brasileiro. A gente está vendo aí os números do Botafogo fora de casa, né? Principalmente em Libertadores. Pensando na Libertadores, né? 12 jogos e apenas 2 vitórias. Então foi um time que teve um aproveitamento muito baixo como visitante. Mas, pensando no comando, eu tenho minhas dúvidas. Não pelo trabalho do David Ancelotti, eu acho que não dá nem pra gente avaliar ainda. Por mais que ele já tenha feito algumas partidas, a gente viu os números dele agora há pouco. Mas principalmente pela cabeça do seu gestor, do seu dono, o dono da SAF, o John Textor. Espero que ele dê tempo, né, para que o David Ancelotti siga o seu trabalho, porque tem 2 competições importantes onde o Botafogo, para mim, sim, ainda é um dos favoritos.
E o pênalti da LDU, você ficou com alguma dúvida em relação à mão do Marçal, né? Ele faz primeiro um movimento que parece querer tirar e depois estica o braço no instinto, né? Não sei, a gente tá vendo o lance. Foi o Marlon Freitas, que acaba esticando, ele tenta encolher o braço e depois estica, né? No replay vai dar pra ver bem. É um movimento antinatural. E ali o árbitro ainda fala, ó, eu vi, acaba sendo um movimento antinatural, olha lá. Ele tenta recolher e depois estica, ó. Aí não tem o que discutir, pra mim o pênalti foi bem marcado. Nesse ângulo dá pra ver perfeitamente. A bola bate no braço que tá bem fora do corpo, né? É isso. Ele tenta colocar a mão junto ao corpo. E depois estica o braço. Depois estica. Infelizmente, né? Aqueles lances que mudam a história do jogo. E 1-1 tava indo pra pênaltis. 1-0, né? 1-1 no placar agregado tava indo pra pênalti. E assim o Botafogo dá adeus à competição. É curioso quando os caras reclamam. Um lance tão claro assim, né? E sabe o que é? A gente ainda não ouviu o Marlon Freitas, pelo menos ali a fala dele não mostra isso. Efeito da altitude. A bola ganha velocidade, a bola muda de direção, o jogador respira um pouco mais pesado. Ali eram 12 do segundo tempo, eu acho que faltou também um pouco de oxigênio, né, para tomar a melhor decisão. E tem um movimento da bola também. Eu acho que a gente tem que colocar isso na conta também, Edu. Agora tá ficando até raro o juiz falar eu vi, né? O juiz acaba usando o VAR como para ter a segurança. Agora me disseram, né? Me disseram. Mas E aí eu acho engraçado também quando o cara vai no VAR, confirma o que viu e o jogador ainda quer argumentar que não foi aquilo que ele viu, né? Novos tempos do futebol televisivo. Vamos lá. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.